Trilogias. Será que vale a pena embarcar num projeto como esse? 3 livros da mesma história? Será que o mundo da trilogia foi feito para você? Hoje eu trouxe várias questões que vão fazer você mesmo refletir se você faz parte desse mundo da trilogia ou se é melhor embarcar em livros, enfim, volumes únicos. Meu nome é Juliana Feliz, eu sou jornalista, professora e escritora e aqui nesse canal eu revelo todos os segredos sobre como escrever um livro do começo ao fim. E agora falando sobre livros, é maravilhoso imaginar como é ter uma trilogia. Você pode dizer, eu tenho uma trilogia de livros, eu escrevi uma trilogia fantástica, minha trilogia é best-seller, minha trilogia pode virar filme um dia. Tudo isso a gente pensa quando a gente resolve entrar num projeto como esse. Mas tudo, né, na vida tem os prós e os contras, né? E é isso que você precisa pensar antes de começar. Eu sou autora de uma trilogia de fantasia, trilogia aventurada. Escrevi o primeiro, o segundo livro, estou terminando o terceiro livro. Então eu trago um pouquinho da minha experiência sobre essa jornada, para que você possa, enfim, decidir, né? Claro, é você que vai ter que decidir se é uma cilada ou não, tá? E é disso que a gente vai falar hoje. Então pega papel e caneta e vamos anotar aí tudo que eu vou trazer para você tomar a sua decisão. E agora é a primeira questão. Você está pronto para se dedicar aí, enfim, anos da sua vida num projeto literário? E eu falo de anos, a gente já ouviu falar, enfim, de muitos escritores que começaram a escrever seus livros e aquela série se desenrolou por anos e anos, muitas vezes um projeto de uma vida inteira. Eu comecei minha trilogia em 2016, lancei o primeiro livro em 2018, aí fiz uma pausa, enfim, mudei de país, fiz doutorado e depois eu consegui lançar meu segundo livro, isso só em 2021. E só agora, em 2024, no final do ano, eu tô conseguindo lançar o terceiro livro. Então, a gente conta aí, enfim, 8 anos de trabalho, 8 anos pensando nesses personagens. E uma questão assim é fato, a vida não vai parar para você escrever os seus livros. Isso não acontece. Então, isso tudo tem que acontecer junto com família, com casa, com universidade, com trabalho, né, com problemas de saúde, problemas familiares. Os livros vão estar aí para você escrever. E quando a gente entra num projeto grande, né, como uma trilogia, a gente tem que assumir todas as responsabilidades de um projeto ousado como esse. Então aí, se você está pronto para reservar anos da sua vida, então a trilogia é para você. E agora vamos para a segunda questão. Você está preparado para lidar com as cobranças? Que é realmente, enfim, escrever uma trilogia? E eu falo cobranças em todos os níveis. Primeiro, sua autocobrança. Imagina quando você estava na escola ou na universidade, que sempre ficava aquele trabalho, o TCC que você tem que fazer, aquele trabalho de casa, enfim, um projeto, e aquilo está sempre te incomodando. Então, no seu dia a dia, você às vezes quer adiar alguma outra coisa, enfim, você sempre fica aquela sua autocobrança, você sempre fica lembrando que você precisa escrever o teu livro 2, ou que você precisa escrever o seu livro 3, então é preciso saber lidar com isso, porque nem sempre a gente vai conseguir escrever todos os dias, às vezes você vai ficar um tempo sem escrever, tá? Então isso é algo que a gente tem que saber lidar. A segunda parte é a cobrança dos leitores, né? Imagina que você escreveu o seu primeiro livro, seu livro foi lançado, e aí os leitores querem saber do que vai acontecer. Então vem aquela cobrança. E aí, quando é que vai escrever o segundo livro? Quando é que vai sair o segundo? Ou quando é que vai sair o terceiro? Né? Que é um passo a mais. Fora as outras pessoas do nosso círculo social, a nossa família, os nossos amigos, todo mundo fica perguntando, e esse é o personagem tal, o que vai acontecer no final? Tá? Então, é muito importante saber lidar com isso. Então, se você quer realmente encarar um projeto como esse, um projeto ousado, que é uma trilogia ou uma série de livros, né? Às vezes tem séries com 4 livros, 5 livros, enfim, tem todo tipo de série de livros. É importante saber lidar com a questão da autocobrança e da cobrança das pessoas. Saber como lidar, saber como responder e saber incluir isso no seu dia a dia também. E agora vamos para a terceira questão. Você está disposto a ser fiel à sua trilogia? Eu falo isso por quê? Porque você está no seu projeto, você escreveu o primeiro livro, aí você já quer começar a escrever o segundo livro, ou até no meio do projeto, do primeiro, enfim, e você começa a ter ideias de outras histórias. Aí você pensa, puxa, podia escrever uma história sobre tal coisa, ou você visita um lugar e tem mais uma outra ideia, só que essas ideias querem ocupar o seu espaço. Enfim, a mente do escritor, ela é viva, ela está sempre ativa. Só que você fica pensando, mas eu tenho que terminar minha trilogia, preciso terminar. Então, é muito difícil. Eu escrevi contos nesse processo, né, no meio desse processo de escrever
esses 3 livros, mas as outras ideias que surgiram eu anotei, eu deixei guardada ali, mas não desenvolvi muito, porque senão a gente é roubado pelo projeto novo, né? E a gente tem que realmente cultivar aquele amor antigo que é a nossa trilogia, que é nosso objetivo principal. Então pense nisso, se você está disposto a se dedicar tanto tempo e ser fiel a isso, ou se você prefere mesmo escrever um livro único e aí depois que terminar esse livro começar outro, enfim, fazer esse processo diferente. E agora vamos para a 4ª questão que você deve, enfim, analisar e refletir com você mesmo. A pergunta é: a sua história, o que você pensou para sua narrativa, para sua trilogia, é uma história tão complexa assim que são necessários 3 livros para você escrever? Será que a sua história precisa de 3 livros de 1000 páginas, né? Cada um com 300, 400 páginas? Ou será que é melhor você resumir tudo aí em 400, em 350 páginas e tentar compactar um pouquinho, tá? Então é muito importante a gente pensar nisso. Será que existe um universo tão complexo, uma trama, muitos personagens que estão interligados ali entre si e isso precisa ser desenvolvido em 3 histórias? E também existe uma diferença aí, né? Existe uma série, tipo de séries igual Brumas de Avalon, próprio Harry Potter, que são histórias que diferente, né? O Harry Potter, cada história é diferente. Agora, Brumas de Avalon, O Senhor dos Anéis é uma história sequencial, só dividida em volumes. Né? O caso da minha trilogia é uma história só, dividida em 3 volumes. Cada uma tem mais ou menos 360 páginas, tá? Então, ali eu tenho um fôlego para poder trabalhar, né? É muito difícil um livro de 1000 páginas, 1200 páginas. Existe? Claro que existe, mas isso inviabiliza, inclusive, impressão, questão editorial, diferente de Amazon, se você quiser publicar, tá? Em outras plataformas digitais. Então, pense, será que realmente você precisa de uma trilogia? A minha sugestão é você escrever o primeiro livro, escreve a primeira história e que ele encerre ali, que haja uma conclusão. Porque senão acontece muito esse problema da cobrança, né? As pessoas vão falar, nossa, mas aí ela trouxe um livro, não finalizou, eu fiquei cheio de perguntas e agora, né, e se ela morrer, né? Isso acontece. Eu pensava isso, uma vez eu fiquei muito doente, eu pensei, nossa, e se eu morrer, eu não consegui terminar minha trilogia? E isso acontece, a gente fica com muito esse medo disso acontecer e a gente não entregar para as pessoas aquilo que a gente prometeu, né? Então, pense nisso, faça um projeto bem planejado, bem calculado e reflita por que você quer uma trilogia? Você quer uma trilogia simplesmente porque você quer uma trilogia para dizer eu quero uma trilogia, eu quero 3 livros, ou a sua história precisa disso porque você tem um universo complexo, igual o Senhor dos Anéis, que é muitos mundos, muitas questões e isso é necessário, tá? Então pense se realmente é necessário uma trilogia ou se você consegue incluir tudo isso aí num volume só. E a 5ª e última questão é se você está pronto para colher os louros, caso você consiga escrever sua trilogia. E aí são muitos. A primeira delas é, enfim, completar essa história, né? Poder, enfim, ou ver impresso, ou ver o e-book e falar, nossa, consegui, né? Eu consegui realmente cumprir essa saga, essa jornada do escritor de conseguir escrever uma série de livros, uma história que tem um arco completo dos 3 livros, mas cada livro tem ali o seu começo, meio e fim, o seu desenvolvimento. Isso é muito importante também, cada livro ter a sua sequência. A questão dos fãs, né? As pessoas gostam muito, as pessoas acompanham e você ganha leitores fiéis. Geralmente quem lê o primeiro livro e gosta vai querer ler o segundo e assim sucessivamente. Mas também há pessoas que vão ler o primeiro livro, não vai ler os outros e aí você conseguiu pelo menos entregar no primeiro livro uma finalização, um fechamento. E existem, enfim, muitos pontos positivos. Você vê a sua escrita amadurecer. No primeiro livro você já tem um desenvolvimento, no segundo você amplia, você explora mais o seu universo, você entrega mais de você consegue desenvolver os seus personagens de uma forma melhor. E no terceiro você, enfim, encerra tudo isso, encerra essa história, consegue finalizar ali todos os arcos dos personagens e consegue entregar ali algo grandioso para as pessoas e consegue deixar um legado realmente ali, que é uma história complexa, uma história bem estruturada e bem feita, tá? Então quando eu falo de anos, são anos porque é um trabalho realmente de dedicação, né? Se for para escrever um livro, enfim, sem muito cuidado, é possível, mas se você quer um trabalho burilado, bem feito aí, são necessários anos, a não ser que você se dedique exclusivamente a isso, que é para a minoria, né? Geralmente as pessoas têm outras funções, elas trabalham, têm família, têm outras tarefas aí a cumprir, que impossibilita e até inviabiliza você estar dedicado 100% no projeto grande, né? Como uma saga, aí seja de fantasia ou outros gêneros.
E aí, você decidiu? Você vai ou não vai escrever uma trilogia? Deixe nos comentários. Comente aí se você já tem um projeto grande, se você já começou a sua história, se você, enfim, tem alguma ideia aí que você queira desenvolver num projeto ousado, num projeto bem complexo. E se você quiser conhecer os meus livros, a minha trilogia, Trilogia Aventurada, eu vou deixar aqui na descrição dos comentários, aqui no comentário fixado, o link para a Amazon para você poder conhecer os livros todos, enfim. É isso aí, pessoal. Muito obrigada e até a próxima.